Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é a Kelly Silva do canal Torcedora Arretada. Então se prepara para notícias e roda a vinheta. E não se esquece, tá, gente? Se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Comenta, compartilha com os amigos. Já está aberta as inscrições para membros, para quem quiser, para quem puder também, tá? Quando atingir uma certa meta de inscritos de membros, terá conteúdo exclusivo para vocês, terá sorteios de ingresso, camisa aqui da torcedora arretada também, tá? Entre outros benefícios que vocês terão por ser membro do canal. Hoje nós vamos falar do Paraibano, não vamos falar do 13 em si, vamos falar do Paraibano, de 4 times que estão aí no Paraibano, tá certo? O primeiro time é o Botafogo PB, líder e com 100% de aproveitamento. Botafogo se reapresenta de olho no Pombal. Já deixei aqui nos comentários qual o resultado desse jogo que vocês acham que vai dar, né? Botafogo tá aí com tudo, Pombal é o último colocado. Então coloca aqui qual é o resultado que vocês acham que vai dar. O duelo contra a equipe sertaneja será no sábado, dia 25, às 4h30, no estádio José Cavalcante. Assim como será o jogo do 13, tá? Só que vai ser no Amigão, às 4h30 da tarde também. Em clima de alegria e descontração, o elenco do Botafogo se reapresentou no CT da Maravilha do Contorno após a vitória no clássico contra o Alto Esporte, de 1-0, né? Foi nesse domingo. O grupo ganhou 2 dias. No domingo não, foi no sábado. O grupo ganhou 2 dias de folgas e voltou ao treinamento na manhã dessa terça-feira, dia 21. Com 100% de aproveitamento, o Belo lidera o Campeonato Paraibano com 9 pontos. Desde o início da temporada, essa será a primeira vez que o técnico João Bussi terá uma semana livre para trabalhar a equipe. Na primeira atividade da semana, o elenco fez um trabalho físico e logo na sequência, Busca esboçou o time que vai encarar o Pombal em treino técnico, tá? Na manhã dessa quarta-feira, dia 22, o Botafogo fez mais um trabalho no CT da Maravilha do Contorno e o duelo contra o Pombal está marcado para o sábado, dia 25, no estádio José Cavalcante, em Patos. Em contrapartida, né, quem vai encarar o Botafogo é o Pombal, que anunciou um novo técnico para a sequência do Paraibano 2025. Marcel Santos já trabalhou em times como Botafogo, PB, Altos do Piauí e Sergipe como supervisor de futebol e agora vai ter uma chance como treinador do Carcará do Sertão. Tá? O Pombal confirmou a chegada de um novo técnico, é Marcel Santos, ex-supervisor de futebol dos times como Botafogo e Sergipe, e agora vai ter a missão de comandar o Carcará do Sertão no Campeonato Paraibano Unip 2025. Ele chega para substituir Manu, que deixou o clube depois da derrota para o Serra Branca. Marcel Santos chega ao Pombal com o objetivo de evitar o rebaixamento do Paraibano, já que ele está em 10º lugar, né? Em 3 partidas, o Carcará possui 2 derrotas e uma vitória. O novo treinador do Pombal já passou por clubes como o Altos e também atuou como supervisor de futebol, como eu já falei, no Botafogo, Sergipe, CSE e Paraíba de Cajazeiras. O Pombal volta a entrar em campo neste sábado. O desafio não será nada fácil, já que o adversário será o Botafogo, líder do Campeonato Paraibano. A partida será no estádio José Cavalcante, em Patos, com o mando de campo do Carcará do Sertão, tá certo? Então, botem aí os palpites de vocês para esse jogo de amanhã, né? Que vai ser o líder
contra o que está sendo rebaixado no momento, um dos que está sendo rebaixado no momento, que está em última colocação, né? Se você for olhar pela lógica, claramente o Botafogo irá ganhar novamente, né? Porém, nada é escrito no futebol. Pode ocorrer uma zebra e o Pombal ganhar do Botafogo justamente amanhã, né? Aí encerrando assim a invencibilidade do clube de João Pessoa. E agora vamos falar do próximo jogo, né? Que vai ser Souza e Alto Esporte PB, no caso, Alto Esporte PB e Souza, tá? Vou começar a falar aqui do Souza. Nem tanto do Paraibano, mas mais da Copa do Nordeste, que ele jogou ontem, né? Entrou em campo no Marizão, jogou contra o Piauí não, o Altos do Piauí, e ganhou a primeira partida, né? De virada, Souza bate o Altos e estreia com o pé direito na Copa do Nordeste. Souza e Altos ficaram frente a frente na noite dessa quinta-feira, dia 23, no estádio Marizão, que acompanhou pela Premier, né? No sertão da Paraíba, em confronto válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2025. Em um jogo para lá de movimentado no primeiro tempo, o Dinossauro saiu atrás do marcador, mas buscou a virada ainda nos 45 minutos iniciais para começar a caminhada no Nordestão com o pé direito. Na próxima rodada da Copa do Nordeste, o Souza encarará o Vitória fora de casa, no estádio Barradão. A partida acontece na próxima terça-feira, dia 4, às 9h30. Já o Altos do Piauí volta a campo na quarta-feira, dia 5, às 9h30, no Lindolfo Monteiro, que vai medir forças com o CRB, tá bom? E o Alto Esporte PB questiona a arbitragem por lance no empate com o Campinense. Ainda está rendendo, tá? Esse jogo que teve contra o Campinense, pelo erro da arbitragem, que realmente não é porque foi contra o Campinense, mas realmente houve esse erro na arbitragem e tem que ser questionado sim. Várias vezes eu já falei aqui e já falei nos comentários também. Esses árbitros que vêm apitar aqui é uma vergonha, porque eles fazem. Queria falar uma coisa, mas não dá. Eles fazem errado lá na Série A e vão sendo rebaixados para a Série B, para a Série C, para a Série D, para paraibanos, para pernambucanos e assim vai. E isso é um absurdo. A gente merece tanto respeito quanto todos os times de Série A merecem. Como todos os times do Paulista merecem, do Carioca merecem. Só porque eles têm mais nome do que a gente, aí coloca qualquer coisa para apitar aqui. Eu acho isso muito errado, sempre achei e vou continuar achando, até a CBF se manifestar em relação a isso. Se fez alguma coisa errada, coloca de escanteio. Bota lá de castigo, bota umas rodadas sem jogar, mas não joguem para cá não, porque a gente não tem culpa do erro deles não. Vamos lá. O Macaco publicou uma nota oficial criticando a conduta do quadro comandado pelo árbitro José de Arimateia, que validou um impedimento após um tiro de meta, contrariando a regra. A regra é clara, tiro de meta não dá razão a impedimento. E ainda bateu na cabeça do jogador do Campinense, certo? Dando toda a condição para que o Alto Esporte seguisse com aquela jogada que foi parada e praticamente a gente não sabe, né? Mas pelo que a gente estava vendo no jogo, poderia ter feito um gol, né? Enfim. E toda essa declaração está lá no Instagram oficial do Alto Esporte, tá? Eu li todo lá, mas eu não vou colocar aqui. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá, tá bom? O Alto Esporte PB não engoliu bem um empate com o Campinense na noite dessa quarta-feira, dia 22, pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. O resultado de 1-1 poderia ter sido outro, caso a arbitragem não tivesse validado o impedimento no lance iniciado por um tiro de meta, contrariando a regra do jogo. E foi justamente isso que o clube questionou através de uma nota oficial publicada nas redes sociais contra o quadro de arbitragem
comandado por José de Arimateia. O fato é que o Alto Sport PB reclama de uma marcação de impedimento em um lance no qual o atacante Thiaguinho recebeu um lançamento no campo de ataque após a cobrança de um tiro de meta. O jogador ficou próximo do goleiro João Guilherme, mas acabou sendo frustrado com a marcação da arbitragem. Vale ressaltar que a bola ainda foi desviada pelo zagueiro Giovani do Campinense. O árbitro assistente, Ian Cavalcante, acabou anulando o lance por impedimento, contrariando assim a regra do jogo. Na nota, o Albirrubro cobrou a Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol da Paraíba para que tome as medidas cabíveis para evitar que episódios como esses se repitam. E vale lembrar também que o clube também reclamou da expulsão do volante Raiz Sapê. Segundo a publicação do Alto, o árbitro riu do jogador após expulsá-lo em campo, né? E o próximo jogo do Alto Esporte será contra o Souza, nesse domingo, dia 26, às 4 horas da tarde. Então, isso fica bem claro o quanto os times daqui são, de fato, prejudicados pela arbitragem, tá? Isso eu não digo nem só pelo Alto Esporte, porque foi contra o Campinense, não. É nítido. É nítido. Copa do Nordeste, os estaduais aqui do Nordeste em si, a gente sempre tem algum problema. A gente sempre tem. A Série D mesmo, ano passado, foi uma vergonha, várias vezes. Várias vezes, justamente por conta desses árbitros que não têm capacidade de apitar jogo nenhum. Se não tem capacidade de apitar uma Série A, porque tem nomes grandiosos, né? Como Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, tá lá em cima o auge, aí faz porcaria lá, aí pega, vai descendo, aí só na gente. Aí vai para uma série B, para uma série C, para uma série D, e a gente que se lasca mais uma vez. Quantas vezes o 13 foi prejudicado ano passado por conta de arbitragem? Muitas e muitas e muitas vezes, na série D mesmo. E isso é inadmissível que a gente aceite uma coisa dessa. Mas a gente não tem voz, a gente não tem fala. Parece que todos os presidentes em si, eu não estou falando só do 13, estou falando de todos, não conseguem entrar em um acordo para fazer essas coisas mudarem. Assim como na Série A, né? Que muitos foram prejudicados. O Vasco foi muito prejudicado ano passado também. O Fluminense foi prejudicado também. Eu falo mais disso porque são os times que meus filhos, aqui pessoas da minha família, acompanham em si, né? Então, eu tenho mais propriedade para falar sobre isso. Só que aí eles são retirados de lá e são rebaixados de série. Como se os times que estão em outra série não tivessem o mesmo direito que os times de Série A têm para ter uma arbitragem digna de apitar um jogo nosso. Sinceramente, é brincadeira, né? Mas, enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Falei desses 2 jogos que acontecerão nesse final de semana. Amanhã falarei de mais 2 jogos, incluindo do nosso 13 Serra Branca, tá bom? Com o pré-jogo que iremos fazer. E sintam-se abraçados por essa torcedora arretada aqui. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus abençoe e Deus proteja esse início de fim de semana, né? Que hoje sextou. Sextou pra gente sem nenhuma novidade até então. Torcida trezeiana alvinegra. Mas amanhã eu espero que tudo se organize, tudo aconteça de melhor e que tudo dê certo para todos nós, 13 anos alvinegros, que estamos desesperadamente ansiosos, esperando essa vitória no ano do centenário, né? Para a gente subir pelo menos um pouquinho ali, porque a situação tá difícil para a gente. Mas, como eu digo, para Deus nada é impossível. Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.